Fala pessoal, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai começar a falar aqui sobre, bater um papo, né, sobre cilindro da Dragstar 650. Nós vamos fazer todas as ferições, né, necessárias nesse cilindro. Para isso a gente vai precisar de algumas ferramentas aqui, ó, como súbito, paquímetro, né, micrômetro. A gente usa aqui 2 micrômetros, né, porque são 2 escalas diferentes que a gente vai usar. E a gente vai começar aqui, ó, mostrando para vocês a ovalização do cilindro. Então, para isso, para essa medição, eu vou precisar usar o súbito aqui, tá? Eu vou ligar aqui meu súbito. Eu tenho que colocar o súbito a 40 milímetros da base aqui do cilindro, da base superior. Vai ficar mais ou menos ao meio aqui, tá? Então aqui eu vou chegar no zero, vou zerar ele. Lembrando que, uma coisa importante, falar antes da gente fazer a medição, o pistão ele se movimenta nesse sentido aqui, ó, certo? Aqui está o motor, né? Ele se movimenta aqui está a corrente de comando. Então a ovalização só acontece nesse sentido aqui, ó, e não nesse, certo? Porque é aqui que se movimenta o pistão. Então, para nós fazermos essa medição, a gente considera aqui primeiro esse ponto, para depois ver quanto tá ovalizado nesse sentido de rotação do motor, tá bom? Então aqui, ó, começo aqui, no sentido que não tem a ovalização, por conta do movimento aqui do pistão. Ó, zerei. E aqui agora eu vou começar a girar, ó. Então aqui eu cheguei com aproximadamente 9 centésimos de ovalização. É uma ovalização tolerável, tá? 9 centésimos, até 10 centésimos é uma ovalização tolerável. Acima disso já compromete muito o funcionamento do motor, vai fumar provavelmente. A gente vai precisar fazer uma retífica. No caso aqui não vamos precisar. O próximo passo nosso aqui, a gente vai ter que medir a folga entre o pistão, né, a base aqui do pistão, e o cilindro, para saber se está dentro dos parâmetros de fábrica, tá? Então vamos lá. Bom, para a gente fazer essa medição da folga entre pistão e cilindro, primeiramente tem que fazer duas marcações aqui, ó, com 6 milímetros da base, né, considerando o centro de cada das válvulas aqui, ó, para eu poder colocar no meu micrômetro. O meu micrômetro aqui, ele é um micrômetro que vai pegar essa faixa de diâmetro, então eu vou zerar aqui, ó, com 75 milímetros. Vou colocar aqui o meu pistão. Naquelas marcações. Então aqui eu tenho, ó, 75, que é da minha referência, mais 5,90 milímetros, certo? Deixa eu só ajustar um pouquinho melhor aqui. É isso daí, ó. 5,905 milímetros. Ok? Vou pedir aqui para o César marcar para a gente continuar fazendo as nossas aferições. E agora nós vamos medir verificar aqui, na verdade, a medida do cilindro, tá? Para isso eu utilizo o súbito. Eu vou zerar ele aqui. E aqui agora aqui dá um pouco trabalho. E eu vou precisar da ajuda aqui do César que está filmando aí, porque aqui é um pouco complicado de fazer sozinho. Eu vou ter que zerar aqui o meu súbito para saber a medida que eu obtive lá no cilindro. Olha lá para mim, César, por favor.
Pode soltar. Aperta. Aperta, pode ir. Tá com 0,12, pode ir. Mais um pouquinho só. Tá 004, 002, 001. Aí. Beleza? Mostra lá. Mais um golinho. Tô com 001. Dá mais um pouquinho. Pode ir mais um pouquinho. Aí. Deu? Volta um pouquinho. Aí, zero. Beleza, aqui então zerou aqui o súbito. A gente conseguiu fazer a medição. Deu 6.029 mais os 75 milímetros aqui do nosso gabarito. A gente vai ter a medida do cilindro. Pessoal, aqui a gente já desmontou, né, todos os anéis aqui do pistão, anel de compressão, anel raspador e os 3 anéis que formam um conjunto, né, dos anéis de óleo, né, de lubrificação. Esses aqui são os anéis de lubrificação. Uma coisa importante para se dizer quando a gente vai falar sobre pistão e anéis são essas cavidades aqui, ó, esses orifícios pequenos que tem aqui no pistão, que é por aqui que passam a lubrificação. O óleo passa por aqui, ó, para poder lubrificar o conjunto dos anéis de óleo, que vai lubrificar o cilindro, tá? Então sempre que vocês forem fazer manutenção, tem que limpar muito bem esses orifícios para que eles estejam totalmente desobstruídos, senão vai ter um problema aqui de lubrificação, vai riscar a camisa e tudo mais. Uma outra coisa para ser falada aqui é sobre brunimento. Muita gente pergunta sobre brunimento. Por que existe o brunimento do cilindro? Onde fica essas ranhuras, né? Por que ele não é liso? O brunimento é onde ele retém gotículas de óleo quando esses anéis passam lubrificando o cilindro, eles lubrificam e o anel raspador ele retira a lubrificação. Sempre vai ficar um pouco de óleo aqui na camisa justamente para não fundir aqui as duas peças. Então a lubrificação desse conjunto é muito importante devido ao brunimento que é feito no cilindro e também aos anéis de lubrificação aqui. Sem eles o motor vai travar, certo? Então aqui nós já desmontamos todos os anéis aqui de segmento e nós precisamos fazer a medição da ponta de anel. Nós chamamos isso de ponta de anel. Como que a gente faz isso? Eu vou pegar meu anel aqui de compressão, vou encaixar ele aqui no cilindro, lembrando que a gente precisa ter 40 milímetros de distância da base superior dele para a gente fazer essa medição. Então vou colocar aqui, ó, 40 milímetros de distância. Vou encaixar o pistão aqui para alinhar, ficar bem alinhado aqui os anéis, o anel, né, no caso de compressão. E agora eu vou medir aqui a folga da ponta de anel com um calibre de lâmina. Vou começar aqui com um calibre de 35 milímetros. Bom, pessoal, a gente verificou aqui que a folga, a lâmina que passa justa aqui no anel superior, né, que a gente fala de compressão, é de 0,35. Se a gente olhar no manual de serviço, a gente vai ver que a folga aqui, então a folga aqui é de 0,15 a 0,30, né, com limite máximo de 0,55 milímetros. Então aqui como está com 35 milímetros, ainda está dentro do limite. Não está no extremo aí que seria próximo de 55 milímetros, 0,55, tá ok? Então aqui está ok. A gente não vai fazer a medição de todos os outros aqui para vocês, porque senão o vídeo vai ficar muito longo, mas o correto é fazer de todos os anéis aqui de segmento. Cada um tem uma medida, de acordo com o manual de serviço, tá bom? Outra medida que a gente tem que fazer também é sobre essa cava aqui, ó, de cada compartimento aqui onde vai ficar alojado aqui os anéis de segmento, né? Então nós temos aqui o anel de óleo que fica aqui embaixo, o anel aqui de raspador e o de cima o anel de compressão, certo? São esses conjuntos. Lembrando que os anéis de óleo de lubrificação são compostos por 3 anéis. Esse daqui que é onde fica retido o óleo, né? Que a gente fala, o pessoal chama de molinha, né? Cada um fala de uma coisa aí. Mas é esse cara aqui, ó. Esse aqui é o de óleo.
E os dois outros que fazem um sanduíche nele, né? Eles ficam assim, formam esse conjunto dos anéis de lubrificação do cilindro, tá? Esses anéis, eles têm posição, então é bom quando for desmontar marcar qual a posição, por isso que eu faço essa marcação aqui, para saber que é aqui para cima, tá? Esse daqui já é o anel de raspador e esse aqui é o anel de compressão. Tá ok, pessoal? Então, pessoal, esse daí foi um vídeo bem curto que a gente fez aí sobre como é feita a aferição aqui do conjunto de cilindro e pistão, tá? No caso aqui nós temos um pistão standard, né? Esse pistão pode ser retificado, né? O cilindro pode ser retificado e trocado esse pistão, caso a ovalização seja muito grande, seja muito excessiva, e também se a folga da ponta dos anéis aqui esteja muito alta. A gente tem que fazer uma retífica de cilindro e trocar, né? Substituir esse pistão por um pistão maior, né? De acordo com a medida que a gente queira. Lógico, a gente tem que verificar a ovalização para saber qual medida de pistão que nós vamos usar, senão o que vai acontecer é que a ovalização, se for muito grande, o pistão não vai cobrir, né? Então tem que fazer uma retífica um pouco maior, até 1 milímetro de limite, certo? A importância também do brunimento, a gente tem que analisar muito bem o cilindro para ver como é que está o brunimento, se não tem riscos, né? Se o cilindro não está com nenhum risco aqui comprometendo a lubrificação ou até mesmo alguma marca, né? Então, no caso, tem que estar bem lisinho, tá? Isso é verificado, e lembrando que a ovalização acontece nesse sentido, tá bom? Então foi isso aí o vídeo que eu queria mostrar para vocês. Espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.